21. Praticamente o último capítulo. Acho que, se não me engano, se a minha memória não está falhando, só termina no 22, né? Apocalipse 21. Estou mandando vocês abrir, não estou abrindo. Apocalipse 21, versículo 1. Ó, vai até 22 mesmo. 21. Não, versículo 1. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Amém? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, Alfa significa primeiro, e o Ômega significa o último, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Na outra aula, para onde vai os mortos, foi falado, né, sobre algumas passagens aqui que se fala sobre o inferno. Aqui não está escrito inferno, está escrito lago. Esse é o verdadeiro inferno, entendeu? Esse aqui de Apocalipse não é um lugar onde ficariam as pessoas. A interpretação dessas duas palavras, quando você morre, você não vai direto para o inferno. O inferno, nesse momento, estaria vazio, porque o inferno foi criado para Satanás e para os seus demônios, para os seus anjos, não para o ser humano. E Satanás ainda não está no inferno, ele ainda não foi. Deus já dá como fosse. Amém? Então, essa aqui é o lago, é o inferno, né? O homem não foi lançado lá e Satanás está indo lá no baile funk, dançar tchutchuca, tomar cervejinha, a cachaçinha dele, e o homem lá padecendo. Amém? O dono da casa tem que estar na casa. A gente não vai entrar no céu e Deus, né? Deus tem que estar lá no céu para a gente entrar. O dono da casa tem que abrir a porta. Então ele vai ser lançado primeiro. Amém? Isso foi falado. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 11, é Velho Testamento, abre no meio. Ó, achei Jeremias, é perto de Jeremias. Não, Gabriel, mais pro meio, isso. Abriu aí mais ou menos, aí onde tu tá aí, vê o que livro que tu tá. Então continua vindo, é mais para cá. Não, ao contrário, isso. É um pouco depois de Salmo vai vir Eclesiastes e você vai achar Isaías. Amém? Isaías capítulo 11. Acharam?
Ajuda ele aí, Diana. Isaías capítulo 11. Show? Versículo 1. Viu? Não é difícil. Em cima está assim: o reino do Messias é pacífico e próspero. Mas vamos entender isso aqui. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Aqui está falando de Jesus, tá? O tronco de Jessé seria Jesus, o filho de Davi, o qual foi cantado aqui na harpa 476, né? Jesus é o filho de Davi. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, ou seja, Jesus vai vir, Jessé era o pai de Davi. E das suas raízes um renovo frutificará. Um dos nomes de Jesus é renovo, amém? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, e o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, e o Espírito de inteligência, que é o Espírito Santo, e o Espírito de conselho, e o Espírito de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, amém? E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade. Equidade significa justiça, ou seja, ele vai julgar com justiça os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. O ímpio é aquele que não aceitou Jesus como Salvador, amém? E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, porque Deus não habita na mentira, amém? Mas olha ali, ó, e morará o lobo com o cordeiro. Lobo come ovelha, lobo come gente, lobo se alimenta de carne. Aí olha o mistério aqui: morará o lobo com o cordeiro. O cordeiro é o macho da ovelha, né? Ovelha. E o leopardo com o cabrito se deitará. Leopardo é parente do leão, do tigre. Leão come cabrito, gato. Leão come tudo que é carne. Se vê a Mariazinha, ó, tamanho da boca, uau! Mas aqui está falando, vai morar o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, né? Igual a minha gata que deita em cima do spa que dorme. Olha que coisa, nenhum morde o outro. Vai ser assim, o leão e a comida do leão. Só que o leão é amigo agora da comida. O leão não mais vai comer comida, amém? Vai comer a sua comida. E a ovelha, a cevada viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Olha só, uma criança vai poder guiar um leão sem medo, amém? A vaca e a ursa pastarão juntas. Ou seja, um urso também come gente, amém? E o urso, ele abraça, ele mata, e a vaca e o urso vão estar juntos. E se deitarão, e o leão comerá palha como boi, amém? Vamos dar um pause aqui para a gente situar aqui. Acharam? Isaías capítulo 11, versículo 8? Então vamos lá. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Cobra. Vocês brincariam com cobra? Criança de peito está falando nenenzinho, tá? Bebezinho, né, Maria? Que engatinha, brincando com a cobrinha. E a cobra não vai morder a criancinha. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, outra cobra. Aqui Deus está falando que o bebezinho vai brincar com cobra. O que já está andando vai brincar, vai enfiar a mão na casa da cobra, porque tem gente que acha que a cobra é o capeta, né? A cobra não é o capeta. A cobra é o corpo que o capeta entrou, né? Hoje está cheio de gente assim dando lugar, né? Por que ele vai querer entrar em cobra? Né, seu Roberto? Cheio de gente dando lugar, o capeta vai entrar nas pessoas, vai entrar mais na cobra. Também, antigamente só tinha Adão e Eva, e ele não podia entrar no ser humano porque não havia pecado. Tá entendendo isso, Gabriel? A partir do momento que o homem pecou, e quando o homem insiste nisso, ele passa a ser morado. Então não tem mais isso. Vamos lá. 9. Não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você está ouvindo que a terra
se encherá do conhecimento do Senhor como as águas sobre o mar. Isso é na terra, tá? Aqui está falando que isso vai acontecer na terra. Ou seja, não está falando do céu. Amém? E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Amém? Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros e da Etiópia, e de Elão e de Siná, e de Amate e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os confins da terra. Amém? Nós já lemos Apocalipse, Isaías, agora vamos para o Salmo 37. É só voltar um pouquinho. Volta um pouquinho. Não, um pouquinho, Gabriel, bem pouquinho mesmo. Da Isaías você vai ver aí as provérbios, depois aí Salmos. Show aí, bem pouquinho mesmo. Salmo 37? É voltar. Vê aí, Diana, que acho que ele está indo para frente. Voltou? Salmo 37. 37. Vamos ler o versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Iniquidade, já falei, é injustiça. Porque cedo serão ceifados, ceifado é cortado fora, tá? Como a erva, e murcharão como a verdura. Porque se a gente corta a planta, a gente tira a raiz, ela automaticamente começa a murchar, amém? É isso que Deus está falando que vai fazer com aquele que pratica a injustiça, aquele que não aceitou Ele como Salvador. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra. Habitar onde? Na terra. E verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intento. Aqui Deus está falando para a gente não olhar, porque muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo tudo errado e parece que está dando tudo certo para ela. Esse salmo está mandando nós olharmos para as coisas de Deus. Não olha, às vezes tu vê a pessoa, sei lá, rouba, mata, trai, né, mente, não aceitou Jesus como Salvador. A pessoa anda de carro, a gente anda a pé. A pessoa vai de avião, a gente vai a pé, né? A pessoa vai de trem, a gente vai a pé, mas não vai pelo buraco, não. A gente paga passagem, né, Maria? Já aprendemos isso. E, né? E quando tem, né? Se não tem, vai a pé. Aí a gente pensa, poxa, mas a pessoa não aceitou Salvador. Deus aqui está falando para não ficar olhando para essas coisas, porque quando Ele voltar, a gente vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre aquele que pratica justiça, ou seja, as coisas que Deus tem nos ensinado, e aqueles que não, né, praticam, que Deus tem ensinado como proceder. A questão é praticar ou não praticar, amém? Vamos lá. Número 10. Porque ainda um pouco e o ímpio não existirá, e olharás para o seu lugar e não aparecerá. Aqui Deus está falando, aqui um pouco, olha um pouquinho de Deus. Esse pouco que Deus está falando é quando Ele vai voltar, tá? Deus está falando assim, daqui a um pouco. Também estou sentindo. Daqui um pouco, né? Mas olha esse pouco, Ele está falando do dia da vinda dele. A gente vai olhar e falar, ué, cadê o ímpio? Deus, pá, já cortou fora, né? Mas o versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eles vão herdar o quê? Eles vão herdar o quê? A terra. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes.
O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Aqui Jesus também está falando da sua vinda, daqueles que olham para a gente, maquinam o mal, está entendendo? Cheio de ódio, a gente está tentando fazer o que é certo, e a pessoa cheia de ódio. Deus está falando que naquele grande dia, quando ele voltar, ele vai rir da cara daquele que se levantou quando o ungido do Senhor, amém? Os ímpios puxaram a espada, entesaram o arco para derrubar o pobre necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais um pouco que tem o justo do que as riquezas de muito ímpio, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém, significa sustenta. Então, o Senhor sustém os justos, sustenta os justos. O Senhor conhece o dia dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias do reto. O Senhor sabe o dia que nós vamos partir. Amém? Vamos pular. 27, versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre. Sempre significa eternamente, amém? Deus não pode mentir, porque o Senhor ama o juízo, ou seja, justiça, e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desraigada. Sabe o que Deus está falando? Vai arrancar pela raiz. 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Amém? Eu vim aqui, essa aula me veio ontem, tanto que eu botei a mensagem no grupo, e eu fui trazendo a lembrança rapidamente, as passagens que eu li na Bíblia, onde fala que nós vamos morar na terra. Amém? Então a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, a maioria dos teólogos, eles brigam entre si. A teologia é um estudo, mas ela não é uma coisa 100% verdadeira. Não quero dizer que não é para estudar, amém? É para estudar. Mas a gente não pode sair dizendo que aquilo é verdade, porque nós não estávamos lá, né? Como é que a fofoca é? A gente sabe como é que é a fofoca, né? Alguém conta um negocinho, né? A Maria fala que eu sou, né? A Maria fala assim, a Márcia não está muito legal hoje, não está bonita. Aí uma pessoa escuta, né, Maria? Aí já fala assim, nossa, a Maria falou que você era horrorosa. Daqui a 10 pessoas, como é que eu tô? Nossa, Maria falou que ela estava um trapo, um lixo, uma mendiga jogada. A teologia é o estudo de Deus, mas infelizmente algumas pessoas querem ser mais do que as outras e começa a haver uma briga feia. Nós não podemos dar a teologia como certo. Por que eu estou falando isso? Porque existe religião, alguns anos antes de eu ser crente, eu ouvi dizer que só 144 mil ia se salvar. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Só 144 mil ia morar. Já ouviu? Foi uma guerralhada, não foi? Uma brigalhada de igreja. Mas aonde estava Deus? Aonde estava vendo uma coisa tão distorcida dessa? Olhando a soberba do homem. Amém? Olhando a soberba do homem. Nós sabemos, eu ainda não era crente, mas aí tá uma galera aí boa, que, né? Vocês são jovens, mas aqui tem uma galera boa. Apocalipse está sendo pregado para cá, né, seu Roberto? Porque antigamente ninguém abria Apocalipse, porque ninguém entendia nada. Aonde estava Deus? Que fez um livro que parecia inútil. Para que esse livro? De enfeite? Não, é porque não era o tempo de sabermos. Nós já teria uma coisa que nos faz entender que Jesus está voltando, é porque ele está abrindo o livro. Ele está começando a revelar o livro. Então uma religião aí começou a dizer que só 144 mil. Aí eu nem era crente, eu falei, que doideira. Então não vou fazer nem nada. Não vem fazer nem nada. Eu, por Deus, já era debochada, né? Que foi uma coisa que Deus veio tirando. O deboche, eu era muito debochado, né? Aí eu, aceitar Jesus pra quê? Quantas pessoas já nasceram, morreram, né? Só aí, quantos bilhões de pessoas, você só vai entrar 144 mil, Deus é doido? Pra que eu vou aceitar? Isso iria contar a palavra dele, porque isso seria acepção de pessoas. Eu já escolhi quem vai salvar, o resto eu vou tudo lançar no inferno, não é assim.
Mas aí a gente vai abrir agora, a gente vai pular aqui, ó. Vamos ler aqui que eu já botei na folha para facilitar aqui. Eu queria brincar com vocês um pouco na Bíblia, né? Vi que já sentiram que não é tão difícil mexer a Bíblia. Isaías 57:13, na folha, seu Roberto, na folha. Seu Roberto, na folha. 57 já está até lá. Cadê a folha dele? Não teve folha para ele? Faltou? É porque hoje eu saí distribuindo umas folhinhas por conta própria aqui, durante a tarde. Depois tu leva a minha. Isaías 57:13. Lê aí, Gabriel. Quando clamares, livre-te os ídolos que ajuntastes, mas o vento a todos levará, e um sopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Aqui nós começamos a perceber que Deus está falando de dois lugares, ó, possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Então a gente começa a perceber algumas coisas aqui na Bíblia, amém? Mas pelo amor de Deus, fica ligado que no final eu vou falar aqui para a gente compreender. Deus me livre da soberba. Mas olha em Jó, uma frase que eu guardei no coração ainda quando eu não era nem crente, e parece que Deus gravou com fogo, porque essa frase ficou. Jó 42, no versículo 2, aí na folha. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, ele estava falando com o próprio Deus, amém? Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Em Jó 38, vamos ler tudo para a gente poder entender. Jó 38. Não, aqui foi eu que escrevi. Em Jó 38, Deus mostra a Jó o quanto o homem é um ser inferior, insignificante diante dele, e que o homem é incapaz de explicar a totalidade dele e da sua criação. Quando Jó está quase murmurando, Deus vem e pergunta para ele: aonde estavas tu quando eu fundava o mundo? Jó, numa conversa, começa a colocar Jó no seu devido lugar. Deus começa a perguntar para ele: como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz aquilo? Né? Como é que eu criei os mares? Né? Como é que eu criei os céus? Como é que eu chamo as estrelas? Você começa a perceber numa conversa longa, você percebe que Deus está irado, porque o homem tem essa capacidade de irar Deus, né? Deus está quase perdendo a paciência ali com Jó e pergunta: onde estava tu? Só que o Jó de ontem somos nós hoje. Esses teólogos que ficam se debatendo, um querendo ser maior do que o outro, é Deus perguntando: aonde estava tu, ó teólogo, quando eu fundava o mundo, para tu querer ser maior do que eu, me explicar. A maioria dos teólogos acha que tem todas as respostas de Deus, e não tem. Por que eu estou falando isso? Porque antes de ser crente, eu ouvi falar que 144 mil ia se salvar. Eu não era crente, vi os crentes tudo brigando. E eu vejo muito falando que vai todo mundo morar no céu. Vai todo mundo morar no céu. Mas eu estava até conversando com o senhor Roberto. Falei: senhor Roberto, ao ler a Bíblia, eu achei em Isaías uma história de leão comendo com cordeiro, né? Criança brincando com cobra. Então foi algo que me chamou a atenção, porque eu percebi que isso é depois que Jesus veio. Jesus não está falando ali em Isaías do Jardim do Éden, porque não existia ainda, né? Veio começar a ter as crianças, mas não é do Jardim do Éden. Em Isaías, Deus está falando da vinda dele. Deus está falando que vai ter um reino onde o leão, a criancinha, olha todo mundo acha, Gabriel, que o meu gato é grande, tu fica de olho no garoto que ele é grande, tu vai poder ter um leão, brincar com ele, mas isso é aceitar Jesus, tá? Tô só esperando vocês falarem e quer batizar pra gente marcar o dia de batismo. Se aceitar Jesus, tem essa história. Como é que quer brincar com o gato de Deus? Com o leão é tudo dele, Gabriel, para brincar com os bichinhos dele.
Tem que ser amigo dele, entendeu, Débora? Tá ligada? Não, mas é sério. Brincar. Mas você percebe ali que Deus está falando o quê? Tanto que eu dei as folhas, eu quero que vocês em casa, vocês leiam e meditem. Deus está falando depois dele vir. Isso ficou claro. E Isaías é conhecido como profeta messiânico. Por quê? Séculos, nós sabemos que um século tem 100 anos. Séculos e séculos e séculos e séculos. Olha quantos 100 anos, vai multiplicando. Ele viu Jesus vindo. Ele viu Jesus sendo crucificado. Então o pessoal devia achar que ele era louco. Mas como as profecias dele era tudo, como diz por aí, batata, falou, acontece, o pessoal começou a meditar. Mas as pessoas, assim como nós não conseguíamos, seu Valdemir, explicar Apocalipse, pregar sobre isso, eles não entendiam as visões de Isaías naquela época. Eles ouviam, sabia que era profeta de Deus, sabia que o cara era profundo, mas eles não conseguiam compreender a vinda do Messias. Mas Jesus já estava, ele viu ser crucificado, ele viu tudo. Mas ou seja, aí começou a abrir o entendimento para quê? Para que as pessoas começassem a esperar. Aí começou a esperar, não, vai vir. Olha a confusão dos teólogos. Eles achavam que Jesus ia vir, o povo estava dominado por Roma. Como é que Jesus ia vir? Jesus ia vir montado num cavalo de guerreiro, com espada na mão, guerreando, né? Tomando o povo, né? Acabando com Roma, fazendo guerra. Olha como o homem é tolo. Deus só Deus, não deixa a gente ir além do que ele quer. O homem esperava Jesus vindo assim, né? Como valente de guerra, como Davi, ainda mais que via. Todos só falam, filho de Davi, nossa, Davi o rei, matou não sei quantos mil, né? Tal. Jesus vai vir matando todo mundo na espada. Aí vem Jesus, um bebezinho, numa manjedoura, manso, calmo, sereno, completamente diferente daquilo que o homem, os fariseus, doutores da lei, ou seja, os teólogos da época, acreditavam nisso. Ou você está entendendo que a gente ainda não tem a compreensão toda realmente do que vai? Deus está falando aos poucos, mostrando aos poucos. E nessa conversa com Jó, Deus está falando, mas onde está tu? Tatu. Tatu é aquele bicho, né? Deus falando, estou brincando, gente. Onde estava você quando eu fundava o mundo? Como que eu fundei o mundo? Uma conversa longa, Deus está colocando Jó no seu devido lugar. Ou seja, tu é pó, eu sou Deus, eu não devo satisfação a você. O pouco que a gente sabe é o que Deus permite. A gente tem que botar uma coisa de uma vez por todas na cabeça. Tem teólogos querendo explicar o que acontece dentro da igreja, manifestações do Espírito Santo. Eu já falei, né? O Palharim deu testemunho que quando começou a falar em língua, as pessoas eram expulsas, era proibido falar em línguas dentro da igreja, porque eles não sabiam o que era aquilo. Ou seja, mais uma vez, um homem tentando explicar alguém que é grande demais. Coisas que a gente não compreende. E por que essas coisas acontecem? Por causa da soberba. A soberba começa a entrar no coração. Eu quero ser maior do que o seu Valdemir. Aí eu começo... Aí eu nem admito, vamos supor que eu tenho estudo pra caramba, tá entendendo, senhor Roberto? Aí vem seu Valdemir, vamos supor, tá, senhor Roberto? Só um exemplo, gente. Ele sabe pouquinho, aí Deus fala com ele ali. Mas como eu tenho letra, tenho estudo, eu não vou ouvir. Porque para mim o que vale é o estudo dele, não o fato dele ouvir a voz de Deus. E Deus não trabalha assim. Deus escolhe as coisas loucas para confundir aquelas que são. As coisas loucas, Pedro era um cara indouto. Indouto significa que não sabia ler nem escrever direito. E numa pregação, ele ganhou quase 5.000 pessoas, na outra quase 3.000 pessoas. Muito mais que os fariseus que não estavam ganhando nada com toda a letra que eles tinham. Com todo o estudo que eles tinham. Porque Pedro tinha uma coisa chamada Espírito Santo de Deus. Uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Presença de Deus. Então é essa presença que faz a diferença, amém? Agora vamos continuar lendo aqui para a gente poder entender isso. Apocalipse 3, 11 e 12, na folha. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá.
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ou seja, o homem quebrou com o seu pecado, né? A aliança que tinha feito com Noé, o homem quebrou. Aí Jesus morreu. Jesus é a nova aliança. O sangue dele na cruz é a nova aliança. Essa aliança é que nos permite a salvação. É por isso que é pela graça. Amém? Vamos lá. Apocalipse 22, 1, 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio-dia, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Essa árvore estava dentro do paraíso. Amém? E aqui Deus está falando de uma praça. Será que é a do Padre Roginho? Não. Essa árvore ela foi recolhida, né, para que o homem foi expulso para que não viesse a comer, porque através dessa árvore, comendo desse fruto, voltaremos a ser eterno, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Olha só, há uma necessidade de batismo, há uma necessidade de aceitar Jesus como Salvador. Jesus, nós estamos vivendo as últimas folhas de Apocalipse. Vocês sabiam que Deus vai enviar um anjo? Vai ser 4 anjos para destruir a terra. Está escrito em Apocalipse. Eles vão vir para destruir a terra. Aí um anjo vem, está em Apocalipse, e fala: espera. Ele para os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra para assolar a terra, destruir. E ele fala: espera. Aí esse anjo vai descer, vai selar Maria, que aceitou Jesus como Salvador, vai selar a Diana, o seu Valdemir. Está entendendo? Vai selar minha mãe, o seu Roberto e eu. E vai selar Débora e Gabriel, porque a gente não vai dar esse mole para ele, né? Mas é sério, Deus, o anjo vai descer e vai selar todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. Mas já vai estar os 4 anjos vindo com a tribulação, gente. Vindo com, tá entendendo? Só que ele vai selar por quê? Para não nos tocar. Eu creio, eu aqui na minha humildade, para que um anjo vai... Quando eles vierem assolar a terra, eles vão ver o sinal de Deus em nós. Estaremos selados. Para que sinal? Para que eles venham saber quem é quem. Aí a gente volta lá para a história de Raabe. Quando Josué veio para destruir a cidade, tem pastor dizendo que pode lançar fora o Velho Testamento. Não tem como. O que Josué fala? Bota um lencinho vermelho, né? Esse púrpura significa o sangue, isso já simboliza salvação, sangue de Cristo. E ele fala: eu não me responsabilizo. Se eu passar com meus soldados e não estiver lá, eles vão entrar, vão destruir você e tua família. Aí Jesus fala: entra você, tua mãe, teu pai, toda a tua família, põe o lencinho que quando nós passarmos, saberemos que ali não vai haver morte. Olha que coisa linda, o sangue de Cristo. Então esse selo desses anjos, o anjo fala, os 4 anjos apostos já nos 4 cantos da terra, já estão apostos, gente, para destruir, para vir com assolação, com tribulação, tá entendendo? Perturbação. Mas o anjo fala: espera. Aí ele vem selar até que todos sejam selados, ou seja, todos que aceitaram Deus, que estão praticando a justiça, todos que seremos selados. Aí eles vêm. Então eu entendo com isso o quê? Que eles, assim como foi com Raabe, quando veio com uma destruição, matou todo mundo morreu. Mas quem ficou salvo? Raabe e sua família. Por causa desse lenço, tinha que ser vermelho, cor de púrpura, ou seja, porque já representava aquilo ali, ó. Olha o estado. Nós somos salvos porque ele derramou sangue. Ele tinha que derramar sangue na terra. Você sabia que quando
Caim matou Abel, Deus vem e tem uma conversa. Primeiro vamos entender, Abel só morreu porque era dia e hora, amém? O justo só morre, como foi falado aqui quando eu estava lendo aqui. Deus conhece os dias do reto, do justo. O que Deus está falando? Ele sabe exatamente qual é o nosso tempo de vida. Então, Abel só morreu porque tinha chegado a hora. Só que ele ia morrer de alguma coisa. Está entendendo o mistério? Aí Deus está vendo o próprio irmão Caim arquitetando, porque Adão e Eva pecaram, agora Satanás vem com as suas historinhas. E qual era a historinha de Satanás? O homicídio. Porque não havia homicídio, mas a partir do pecado começou. Então foi o primeiro homicídio, foi um irmão matando o próprio irmão. Caim matou o próprio irmão, Abel, por inveja, porque Caim tinha um coração mau e Abel tinha um coração parecido com o de Jesus. Mas aí o que acontece? Deus vem e fala com Caim. Deus vem e fala com Caim para ele não fazer. Só que, amor, para ele vem e fala para não fazer. Só que ele insiste. Ou seja, o que Deus está falando com Caim? Para ele não fazer, mas deixa ali o quê? Escolha. Livre arbítrio. Só que quando Caim acaba de matar Abel, ele mata e o sangue de Abel cai na terra. Sabe como é que Deus vem falar com ele? Deus vem até Caim e fala assim: cadê teu irmão? Aí ele cheio de soberba e arrogância. Por acaso sou guardador do meu irmão? Falando com Deus. Sou guardador do meu... Se ele via a face de Deus, imagina quem não vê, né, seu Roberto? Se ele via a face de Deus era assim, imagina quem não vê, né? Por acaso sou guardador do meu irmão? Aí Deus fala para ele: o sangue do teu irmão está clamando na terra. Ou seja, o sangue que caiu na terra estava clamando justiça. Por isso Jesus morreu e o sangue caiu na terra. Está entendendo como é que as coisas são espirituais? Aí vem um homem querendo explicar coisinhas. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Aqui está falando de uma cidade, aqui está falando de um lugar. Só que a única diferença é que não vamos precisar mais de sol, nem de lua. Aí vai querer explicar isso. Deus vai estar no meio de nós e Ele vai iluminar toda a terra com a sua presença. Está entendendo, Gabriel? A presença de Deus não precisa mais do sol. Sol, sei lá, imaginando aqui, o sol é uma bolinha de gude que Deus coloca no céu de manhã. A lua é outra bolinha de gude que Deus coloca à noite. Mas agora não precisa mais, seu Roberto. Ele vai morar conosco e a sua presença vai iluminar toda a terra. Só que está falando de uma cidade e está falando de terra, né? Vamos lá. João 14, 1, 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Hebreus, capítulo 11, 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Amém? Em Apocalipse 7, 1. Vamos lá em Apocalipse, último para estar encerrando aqui. Apocalipse capítulo 7, versículo 1 até o 4. Último livro da Bíblia. Eu vou lendo aqui para a gente adiantando aqui. Apocalipse 7, versículo 1. E depois destas coisas, vi 4 anjos. Foi o que eu acabei de falar agora, amém? Botei aqui para testificar.
Apocalipse capítulo 7, versículo 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, ou seja, um anjo falando com os 4, como eu acabei de falar aqui, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Amém? Os 4 eram danificando. Um veio e falou com esses 4. Olha o que ele falou. Dizendo, versículo 3, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá. Havia 12 mil assinalados da tribo de Ruben, 12 mil da tribo de Gad, 12 mil. Aí vem falando, daqui se tirou a ideia que só vai se salvar 144 mil. Vamos agora voltar para o versículo 9. Versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Ué, mas aqui não falou que é 144 mil? Então contou. Então está contado. 144 mil é contado. Mas no versículo 9 fala de uma multidão que não se pode contar. Amém? De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Essas palmas, eu acredito, eu esqueci de dar uma olhada, mas se eu não me engano, são flores. Eu acho que é aquela florzinha que parece um copinho. Amém? Ou seja, com vestes brancas e cada um segurando essa florzinha linda, é linda ela, nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Versículo 17, pula para lá. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Amém? Eu botei aqui uma passagem também que eu gravei no meu coração, que está em Deuteronômio, está na folha, seu Roberto. Letrinha bem miudinha. Deuteronômio 29, 29, está escrito assim. É outra coisa que eu guardei no meu coração para não pecar contra o meu Deus, amém? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, 29. Por que eu botei isso? O nome da aula dominical e doutrina de hoje era Para Onde Vão os Vivos. Nos ensinaram que nós vamos morar no céu. Mas vocês viram que tem diversas passagens na Bíblia falando que vamos morar na terra. E nós já percebemos que o homem está começando a compreender agora. E que há uma soberbazinha, uma guerra, né? Isso é muito comum em igreja grande, irmão. Mas olha, isso não é de hoje. Muita gente fala, hoje. Não é de hoje. Os fariseus, os doutores da lei, eles andavam do ladinho de Jesus, mas para tentar derrubar ele na palavra. Tá entendendo? Por inveja, eles andavam, seu Roberto, juntinho de Deus. Mas para derrubar Deus, se o homem tentou derrubar o próprio Deus, imagina eu e o Senhor. Eles reconheciam, muitos fariseus, muitos doutores da lei, começaram a ver que tinha um mistério. Pô, pelo amor de Deus, o cara cego anos e anos, agora enxerga. O outro coxo, todo atrofiado. Imagina osso desatrofiar, aí o osso voltar para o lugar, era coisa grande.
Eles estavam vendo que Jesus era Deus, mas ficavam andando o tempo todo tentando derrubar Deus, por inveja, porque a soberba foi o motivo. Satanás, ele foi criado, ele era um anjo de guarda, ele foi criado como anjo da guarda, está lá em Ezequiel 28. Vocês leem lá que ele era um anjo para guardar, para nos proteger. Só que Deus deu poderes a ele, e devido a esses poderes, a soberba entrou no seu coração, que ele chegou a falar, colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, uma coisa que também, que muitas coisas que eu li na Bíblia me fez refletir, seu Roberto, é que não é um céu. Tem um céu onde os anjos vão e falam com Deus, e tem um céu onde só está Deus. Porque Satanás pensou, colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Ou seja, aqui eu começo a perceber. E era coisa que antigamente, agora que o homem sabe, antigamente, olha, levou um tempo para descobrir a galáxia, que tinha galáxia, olha, tem planeta, levou anos e anos. Agora descobriram que ainda tem mais galáxias. Ou seja, tem muito céu lá para cima e o homem está maravilhado com isso. Ou seja, aí volta para Deuteronômio 29, 29. Se naquela época eles já estavam querendo ser maior do que Deus, imagina agora que os cientistas estão começando a descobrir. Só que o que eles não entendem é que tudo é com a permissão de Deus. Por que isso? Porque está muito próxima a vinda dele. Ou seja, ele está revelando mais para nós. Porque já viu como é que está difícil hoje? Falar em difícil, isso que aconteceu hoje comigo, até falei com o João brincando que eu ganhei uma caixinha de bombom. Fazer o bem às vezes, mas já foi, tá? O de vocês pode deixar que eu vou comprar. Eu acordei hoje, o meu Google Foto me mostrando gente, seu Roberto. Me trazendo a lembrança, meu Google Foto. Fui abrir meu Google Foto, tem esse negócio de 5 anos atrás, não tem, Débora? Aí vem me trazendo gente, me abraçando, senhor. Que eu ajudei, mas que me traiu, me mandou, igual negócio de capoeira, me derrubou. Aí o Google, eu falei, o Google hoje tirou pra me provocar, só pode. Muita gente, aí eu fiquei olhando, eu falei, caraca, isso é pastor, isso é missionário. Gente que veio, sabe, gente que eu ajudei e me derrubou. Então eu já fiquei meio mal-humoradinha de manhã. Mas aí os jovens vieram ensaiar a bateria. Aí eu falei, vou comer um restinho de macarrão que o João fez com linguiça, com feijão, com banana. Aí eu falei, não tem. Aí eu fiquei, eu acho que eu vou lá na rua comprar um pão, uma preguiça. Fica ligada, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito, seu Roberto. Aí, tudo eu fico falando com Deus o tempo todo. Eu falei, uma preguiça. Aí daqui a pouco a voz. Não é uma voz, gente, não é uma voz, é a voz, tá, seu Roberto? Daqui a pouco a voz. Você não vai lavar roupa? Tem que comprar sabão em pó. Eu falei, Deus, eu lavo com detergente, eu uso. Acabou o sabão em pó, não tem problema. Metade do detergente fica limpinho, gente. Se tiver gordura, sai tudo. Eu sei que você é pobre, tá? Eu uso detergente. Aí a voz, acabou o detergente. Eu falei, caraca, tem que ir na rua. Aí eu falei, não, eu vou lá comprar um pão, fazer alguma coisa, né? Um pão com quali, pra eles comer meio-dia e meio. Na hora do almoço. Eu vou lá, uma preguiça. Aí eu falando, Deus, preguiça. Aí vem Diana, vamos fazer um cachorro quente? Vamos fazer alguma coisa, Stephanie? Meu Deus do céu, preguiça. Aí a voz vai. Aí eu fui. Aí tô lá comprando lá um negócio lá. Daqui a pouco chega um rapaz lá atribulado. Sem citar lugares e nomes, né? Mas roubaram a moto do menino, os garotos lá do tráfico pegaram a moto. Aí tá eu pagando, me fazendo de maluca, que eu gosto de me fazer de maluca. Mas aí veio o pensamento, eu falei, Deus, eu sou uma pastora, eu tô vendo um cara nervoso, né? Que roubaram a moto dele, né? Feião isso. Foi eu falar feião pra quê, seu Roberto? Quando você levanta a mão e fala, eis-me aqui, eu só vi minha cara virando, seu Valene, e falando assim, você quer que eu vá lá contigo buscar a moto? Aí ele, a senhora vai? Tipo assim, quem é a senhora? Aí tem que se identificar, né? Porque não é qualquer um que vai entrar lá. Eu falei, não, eu sou a pastora Márcia, tem igreja pra lá, né? Conhecido pra lá, vamos lá. Aí nós fomos. Aí ele queria chamar um monte de gente, eu falei, precisa não. Primeira coisa que eu preciso que a igreja entenda, irmão, pelo amor de Deus. A nossa igreja, os pastores de vocês, não tem associação com tráfico. Amém ou amém? Amém.
Não tem. Nem tem associação com polícia. Amém, amém. Sou igual vocês. Se for roubada, vou lá na 14ª procurar, ninguém me conhece. Olha, me roubaram, igualzinho, né? Igualzinho. Não tem associação nem com tráfico, nem com polícia, nem com nenhum. Nós temos associação com Deus, o Deus vivo. Amém? Aí, falei, não, vamos lá, ele é só a pastora mais, vamos lá. Aí eu fui pensando, meu Deus, ontem mesmo falei com o João que tinha que comprar uma caixa, que faz um tempão que a gente não evangeliza na Vila Aliança, né? Porque bandido é assim, irmão, toda hora é uma leva que morre, uma leva aceita Jesus, pequena, mas aceita. Mas a leva morre e toda hora troca. A vida é muito curta no tráfico. Falei, não conheço mais ninguém, vou falar com quem? Aí ele, não, minha irmã, não, vamos a pé, que ali eu vou falar ali com os meninos, vou me apresentar. E peguei logo um montão desse papel de evangelismo. Aí eu falei, Deus, eu não conheço ninguém, olha como é que é as coisas. Aí eu lembrei do menino que aceitou lá na igreja do Júnior, que era do tráfico, agora está na igreja, para a glória de Deus, né? Que era do tráfico, eu conheci, eu falei, pô, fulano conhece. Aí liguei para a esposa dele, só que aí eu voltei lá no ambiente, lá porque eu percebi que o menino é um filho aí dos vizinhos, nossos vizinhos aí. O bichinho chega, tava branco, né? Falei, é filho de vizinho aí. Eu nem sabia que o vizinho sabia meu nome. Nessa hora eu descobri. Márcia, eu falei, sabe meu nome. Sabe meu nome. Aí eu vi um menino branco, falei, não precisa não. Ele sabe andar de moto? Porque eu não sei, né? Vai pegar a moto, vai vir o quê? Vou vir arrastando, deixa que ele vai comigo. Mas eu pensei, pô, aí veio o nome do menino, liguei para a esposa, só que ele tinha ido na feira. Quando eu cheguei aqui na praça, quem é que resolveu, vindo de moto, botar gasolina? Só que a esposa não tinha nem falado. Você está entendendo que Deus está no controle da nossa vida? Ele resolveu vir botar gasolina, ele mora na vila, veio botar gasolina aqui. Para mim, a esposa dele tinha falado, seu Roberto, não tinha falado não. Aí eu gritei, ele, pastora, tô indo ali botar gasolina. Aí eu falei, ó, aí eu crente, né? Eu falei assim, tô indo lá pra passarela, me encontra lá. Aí quando eu tava com o menino na passarela, vem ele. Aí eu expliquei a situação. Aí veio um outro menino de moto, subimos na moto, fomos parar lá no Taquaral. Chegou lá, já tava a moto lá. Me apresentei, não foi necessário. Engraçado que eu queria ele, olha como as coisas de Deus. Deus, na verdade, está só botando para a gente andar junto. Porque Deus separava os discípulos em dois. Um mistério profundo isso, né? Mas às vezes vai um, mas a ideia é que vai em dois. Porque eu cheguei lá com um montão desse papel aqui, né? Me apresentei como pastora. Aí ele conversou lá com os meninos, né? Aí pegou, né? A moto lá e viemos embora, tranquilo. Não teve estresse. Apesar que rolou um estressezinho ali, porque depois eu até chamei, porque às vezes a gente aceita Jesus, aí a gente não entende que tem que chegar mais no ambiente falando a paz do Senhor, né? Qual foi? Não é assim mais não, seu Alberto. É a paz do Senhor, entendeu? Eu já não sou. Agora eu sou deserto de Cristo, né? Entenderam, né? Eu não sou o cara, mas não, agora eu sou servo do Senhor. Agora é diferente. Mas para a glória de Deus, não foi necessário puxar nada. O que nos leva, o que nos traz é a presença do Senhor. Gente, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu perdi o medo de morrer, seu Roberto, quando eu comecei a entender uma coisa que Deus falou comigo há anos atrás. O crente que tem medo de morrer não está pronto para ir para o céu. Está cheio de líderes, ó. Eu sei porque Deus me mostrou em visão e agora está tudo confirmando. Indo para psicólogo por causa de coronavírus, né? Ficou trancado com medo de morrer. O mais estranho é que a maioria que ficou trancado pegou, né? Pegou como se estava trancado, gente? Porque a gente tem que entender que os dias dos justos estão na mão do Senhor. A nossa vida está na mão do Senhor. Deus sabe o dia e a hora. A gente só vai morrer no dia que Deus quiser. Não vai passar. Não, até passa. Olha o rei Ezequias. Deus falou para o rei Ezequias. Olha que coisa linda. Que Deus é esse, né? Deus fala para o rei Ezequias, né? Fala para o profeta Isaías. Profeta Isaías, vai lá, fala com o meu servo para ele arrumar a casa dele. Ou seja, tá chegando o dia dele ir. Não fez um testamento.
Já fez testamento, seu Roberto? Porque eu já tô... Quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, deixa eu fazer meu testamento, ver aí quantos de real eu tenho. R$1 para Diana, R$1 para o Júnior, R$1 para o Stephanie, um para o João, se eu for primeiro, mas ele é cavaleiro, ele vai primeiro, eu creio, né? Ele não gostou, não. Né? Os homens não vai primeiro, seu Roberto? As damas depois, né? Que história é essa? Vou morrer primeiro, né? Aí o profeta Isaías fala lá pro meu servo arrumar a casa. Quanta coisa devia estar fora do lugar. Chegou o dia, a hora do rei Ezequias ir, e ele estava lá, ó, pensando que tinha mais 100 anos. Tá entendendo, seu Roberto? Começou, olha que Deus bom. Manda o meu filho arrumar a casa que eu vou vir buscar. Resumindo, quando o profeta Isaías estava no pátio, era um castelo, tá, gente? A gente que é pobrinho, estava no quintal, ainda batendo no portão, entendeu, Débora? Mas era o pátio do rei. Quintalzinho dele é coisa grande, entendeu? Mas nós batemos ali, né? Acabou. Até ali acabou o nosso quintalzinho, né? O rei Ezequias já tinha botado o joelho no chão e falou, Senhor, se tenho achado graça, se tem te agradado, olha como vale a pena aceitar Jesus como Salvador, praticar a justiça, fazer o que é certo. Se eu tenho achado graça, né? Não quero morrer, não. Eu quero ficar mais um pouquinho. Aí Deus para o profeta e fala, volta e diz que eu estou concedendo mais 15 anos. Então, tinha chegado, né? Estava chegando, porque mandou arrumar a casa, sei lá qual era o tempo de Deus ali, mas estava chegando o tempo, aí Deus fala, toma aí mais 15 anos. Tá entendendo o mistério? Que Deus é esse que acrescenta anos, mesmo tendo dito, não, vou acrescentar. Então vale a pena, né? Só para fechar, em 2 Crônicas, se não sei se é 1 Crônicas 2:9. Eu acho que é 1 Crônicas 2:9, se não for, tá em 2 Crônica. Tá escrito assim. Se não for, procura no Google, que ele sempre ajuda. Tá escrito assim. Nem olhos ouviram. É isso? Nem olhos ouviram? Meu Deus, graças a Deus eles ouviram lá. Nem olhos viram. Agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele olha para a gente e se vê. Ele fala que ele ali me ama, que ele ali me ama. E ele começa a preparar coisas grandes e maravilhosas, que na verdade já estão preparadas, porque as coisas de Deus é já, é agora, é hoje. A gente é que vai viver. Tá onde, amor? Tem Isaías 4 também. Amém. Vamos levantar, vamos fazer uma... entenderam? Só para encerrar. A aula de hoje. Pastora Márcia, humana, lendo a Bíblia, há uns 15 anos atrás, nunca ousou falar isso com ninguém. Falei com a missionária Janaína, da Unificar, aí ela disse que foi um pastor lá pregar, na hora ela me ligou, que eu falei, eu creio que vai ter um povo que vai morar na terra, vai ter um povo morando no céu. Tá entendendo, seu Alberto? Eu, Márcia, pelo que eu tô lendo aqui, tem uma galera que vai ressuscitar, mas vai continuar andando na terra. E ainda tem algo que é para interessante. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos já estavam tudo... acho que não vai voltar não, né? Pedro peladão lá, tomando banho. Peladão tomando banho. Aí Jesus, olha... Jesus vem, o cara tá lá pelado, desprovido. Não estava esperando Jesus. Tá vendo quando Jesus vier? A gente não pode estar de bobeira, gente. Tem que estar vivendo o tempo todo. Tá entendendo, seu Alberto? Jesus pode chegar agora. Tá ouvindo, Débora? Jesus pode chegar agora. Aí Pedro não estava esperando a volta de Jesus, está lá peladão tomando. Aí, né? Jesus já está com peixe fazendo e pão. E comendo. Então eu creio que nós vamos ressuscitar. Jesus fala para Tomé, toca em mim. Porque Tomé não está acreditando. Aí Tomé toca, ou seja, sentiu a carne. A alma, ela não ressuscita. Por quê? Porque a alma, ela foi feita para ser eterna. A questão é eterna onde? Entendeu o mistério? Voltando para o pensamento de Jó, que é uma coisa que eu guardei.
Jó fala assim: bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Gente, eu não consigo. Ver se você consegue. Amém. Eu sou super de respeitar. Consegue ver Deus falando: poxa, eu fiz o homem para ser eterno. Eu fiz o homem para habitar na terra, mas não deu certo, não deu certo. Meus planos não deu certo. Consegue ver Deus fazendo isso? E um dos propósitos de Deus, por isso que isso fica me queimando na minha carne. Deus fez a terra, fez as árvores, fez os frutos. Depois que ele fez tudo e viu que tudo era bom, ele fez o homem e colocou. Ele fez tudo isso que nós estamos vendo para nós. E Deus fez para ser eterno. Então eu não consigo ver Deus falando: não deu certo meu projeto, tentei, mas não consegui. Eu não consigo ver Deus falando isso. Mas ele fala, pastor. O quê? Mas ele fala, ele se arrependeu porque... Não, em Gênesis 6:6, fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas ao mesmo tempo, que é umas coisas que parece que é contradição. É isso aí. Eu vou dar uma aula falando sobre essas coisas que parece contradição. Que Deus se arrependeu. Quando Deus fez o homem, aonde, tipo, vamos voltar lá. A batalha no céu. Aonde estava Deus, aonde um anjo se levanta e começa a falar em um por um. O exército de Deus é imenso. Uma terça parte, ou seja, divide esses milhares e milhares em 3 partes. Uma parte, você está entendendo que Satanás falou com todos os anjos. Aonde estava Deus que não estava vendo? Satanás falar com todos os anjos. Ele estava vendo. No céu também teve